Boa noite. Vamos começar mais um estudo de matemática partindo de uma temática específica. Nesse caso aqui nós vamos trabalhar a agricultura familiar em tempos de pandemia. Veja só. Ponto de encontro. Olá. Que bom que você está aqui novamente para continuarmos a nossa jornada. Seja bem-vindo a mais uma trilha de estudos. Lembre-se de que você é o principal responsável por sua aprendizagem e por suas conquistas, mas que sempre poderá contar comigo, beleza? Você, eu e seus colegas iremos explorar o tema agricultura familiar em tempos de pandemia. Não deixe de aproveitar cada etapa da trilha, enriquecendo sua aprendizagem, contribuindo e compartilhando seus conhecimentos. Que seja uma trilha muito prazerosa. Vamos aqui, botando o pé na estrada. Para começar nosso caminho, quero te fazer algumas perguntas que você responderá oralmente. Tá? Vou fazer as perguntas e vocês vão ficar à vontade para responder através do WhatsApp, em mensagens de áudio ou escrita e também em outras plataformas. A gente utiliza muito o Meet. Nós vamos utilizar muito o Meet, o Google Meet em nossas aulas. Você pode me explicar o que é a agricultura familiar? Você já fez ou faz parte de algum grupo de agricultura familiar? Se sua resposta para a pergunta anterior foi afirmativa, o que você aprendeu ou tem aprendido com essa experiência? Você deseja que seus filhos e seus netos pratiquem agricultura familiar? Por quê? Quais são as razões? Vocês, por uma razão ou por outra, trabalham agricultura aqui no nosso município? A agricultura do coco é uma agricultura familiar? Bom, esses são os questionamentos que você pode fazer para tentar responder essas perguntas aqui nesta proposta. Então, depois disso, nós vamos ver aqui um textozinho que trata sobre o que vem a ser a agricultura familiar em nosso país. Agricultura familiar. Então veja só, tem aqui aí, ó, um grupo de pessoas aí, provavelmente uma família, né? Trabalhando aqui a lavoura, tem várias culturas, parece-me que é uma horta, né? E é uma horta, tá? Tem alface, tem couve, tem coentro, cenoura, tem outros produtos aqui. Então veja só, olha. Agricultura familiar. A produção agropecuária obtida por meio das atividades rurais de pequenos produtores é chamada de agricultura familiar. A Lei nº 11.326 da Constituição Federal Brasileira assegura a atividade e estabelece suas principais características. Esse sistema de produção agrícola é mantido, muitas vezes, apenas pelos membros familiares do produtor ou pode ainda contar com o auxílio de alguns funcionários contratados. A propriedade utilizada para o cultivo nunca é maior do que 4 módulos fiscais. Quer dizer o quê? Unidade territorial estabelecida por cada município de acordo com a Lei número 6.746/79, variável de 5 a 100 hectares. Para ser enquadrado como agricultor familiar, é essencial que a maior parte da renda familiar seja obtida por meio de atividades agrícolas estabelecidas no território rural da família. Geralmente essa produção agropecuária é associada à agricultura orgânica ou agroflorestal, devido ao uso reduzido ou nulo, né, de defensivos agrícolas, além da diversificação de alimentos produzidos, ou seja, policultura. Produz vários tipos de culturas. Não só é uma só cultura, a monocultura, né? A monocultura é uma só, policulturas são várias. Tão praticada por agricultores de grande porte, a monocultura, né? Outro fator é a utilização de um número reduzido de maquinários,
pesados, que influencia em uma menor substituição da mão de obra humana por equipamentos, algo que, consequentemente, impacta no número de pessoas empregadas e na permanência delas no campo, evitando o que, por anos, foi conhecido como êxodo rural. Então, o que ocorre? Tem algumas características para ser considerada uma agricultura familiar. Que ela seja trabalhada por membros da família, né? Que seja diversificada, não seja monocultura, que ela produza vários tipos de cultura naquele ambiente, que não use agrotóxicos, tá? Geralmente são produtos orgânicos, e não utilize tanto maquinário, né? Não utilize maquinários pesados. Né? Isso é características de agricultura de grande porte. Quando você mantém uma agricultura básica, com ferramentas básicas como enxada, pás, ancinhos, né? Para produzir só com a mão de obra familiar, isso fez com que reduzisse o número de pessoas para ir trabalhar nos grandes centros, né? Que antigamente é o que foi chamado de êxodo rural. As pessoas saíram do campo e foram morar nas cidades através de a procura de emprego. Então, de acordo com o censo, do último censo agropecuário, cerca de 20% das terras cultivadas no Brasil são pertencentes aos pequenos agricultores. Ainda assim, a agricultura familiar representa 80% no total de empregos gerados em áreas rurais. Então, veja só, é isso. Nós fizemos um pequeno relato aqui sobre essa questão da agricultura familiar no Brasil. Para caminhar na trilha comigo e com seus colegas, anote suas respostas para as perguntas a seguir no seu diário de bordo, no seu caderno, tá? Os cadernos de matéria. Por quê? Porque nós vamos agora adentrar em conteúdos específicos de matemática com base nessa temática proposta, tá ok? Mas antes, nós vamos precisar discutir um pouquinho sobre esses primeiros questionamentos que nós fizemos aqui, tá? Você pode me explicar o que é agricultura familiar? Você já fez ou faz parte de algum grupo de agricultura familiar? Sua resposta para a pergunta anterior foi afirmativa. O que você aprendeu ou tem aprendido com essa experiência? Você deseja que seus filhos e seus netos pratiquem a agricultura familiar? Pronto, são questionamentos que vocês vão me responder agora, tá? Em seguida, nós vamos ver os questionamentos direcionados aos conteúdos específicos da matemática. Galerinha, vamos continuar aqui os nossos estudos de matemática com a temática agricultura familiar. Então, para caminhar na trilha comigo e com seus colegas, anote suas respostas para as perguntas a seguir no seu diário de bordo, no seu caderno, tá? Primeiro, cite as principais características da agricultura familiar. Segundo, explique qual a importância da agricultura familiar para o nosso país e para a nossa cidade. Terceiro, você acredita que a agricultura familiar foi afetada pela pandemia? Se sim, de que forma? Quarto, qual a relação que existe entre a agricultura familiar e a economia? Quinto, existem políticas públicas de apoio à agricultura familiar? Se sim, quais você conhece? Considerando que 1 hectare de terra corresponde a 10 mil metros quadrados, como seria a variável da unidade territorial estabelecida por cada município em metros quadrados? Sétimo,
Se você tivesse uma propriedade com 500 mil metros quadrados, isso equivaleria a quantos hectares? João adquiriu um pedaço de terra com 100 metros de frente por 236 metros de fundo. Qual a área adquirida por João em metros quadrados e em hectares? Tá aí, gente, esses 8 questionamentos para a gente começar a trabalhar os conteúdos básicos da matemática, mais especificamente ligados à agricultura familiar, que são as unidades de medidas, né? O sistema de medidas para a gente relembrar ou aprender mais sobre esse conteúdo. Tá? Então aguardo o retorno e a resposta de vocês para a gente continuar a nossa aula.